Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Diz a palavra de Deus no Salmo 19: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. No vídeo anterior, estávamos falando sobre a questão da astronomia. E este é o vídeo final que estaremos tratando sobre se a Bíblia está em consonância com a astronomia. Vimos aqui nesse versículo que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Se o universo é criação das mãos de Deus, então evidentemente que dentro das escrituras não podem haver contradições com a astronomia. Embora a Bíblia não seja um livro que trate de ciências, mas quando ela comenta sobre a natureza, sobre o universo, ela tem que estar em consonância, porque senão seria um conflito entre o Criador, né, e as suas escrituras que são inspiradas. Bem, no vídeo anterior eu disse que a Bíblia ela anuncia de que o universo está se expandindo, ok? E nesse vídeo final vamos mostrar as provas científicas de que isso é uma realidade. Tanto é que é admitido pela própria ciência, ok? Começaremos pelo afastamento da Lua, tá? Ou seja, a Lua ela está lentamente se afastando da Terra. À medida que a Lua orbita a Terra, a sua gravidade atrai os oceanos, causando as marés, ok? Na realidade, as marés avançam sobre a Lua, fazendo com que esta gradualmente se mova numa espiral para fora. Assim a Lua ela vai se distanciando da Terra cerca de 4 centímetros a cada ano, ok? Isso significa que a Lua deve ter estado mais perto da Terra no passado, ok? Por exemplo, 6.000 anos atrás, que é o que as escrituras anunciam aproximadamente a existência do mundo. Então, se você coloca 6.000 anos atrás, a Lua deve ter estado cerca de 240 metros mais perto da Terra. O que não é uma mudança tão grande, né? Considerando que a Lua está a 384.000 quilômetros de distância. Assim, essa distância atual da Lua não está fora desses 6.000 anos. Não existe problema nessa escala de tempo de 6.000 anos. Mas se a Terra e a Lua tivessem mais de 4 bilhões de anos, como ensinam os evolucionistas, acabaríamos então tendo um grande problema, certo? Nesse caso, a Lua teria estado tão perto, de fato, que apenas 1,4 bilhões de anos atrás teria tocado a Terra. Esse problema sugere que não é possível a Lua ser tão antiga quanto afirmam os astrônomos seculares. Os astrônomos seculares que assumem o Big Bang como verdade devem usar outras explicações para contornar essa situação. Por exemplo, eles podem assumir que a taxa em que a Lua ia recuando no passado era menor. Mas essa é uma suposição extra, ok? Necessária para fazer seu modelo de bilhões de anos que venha a funcionar, nesse modelo que eles estão expondo aí. A explicação mais simples é que a Lua não existiu por todo esse tempo. A explicação mais simples é que a Lua existe aí aproximadamente 6.000 anos. A recessão da Lua é um problema para a crença em bilhões de anos, mas perfeitamente consistente
com uma idade jovem. Sobre os campos magnéticos dos planetas. Muitos dos planetas do Sistema Solar têm fortes campos magnéticos. Esses campos são causados por correntes elétricas que decaem com o tempo. Nós podemos, inclusive, medir esse decaimento do campo magnético da Terra, que se torna cada vez mais fraco a cada ano. Se os planetas realmente tivessem bilhões de anos, como creem os evolucionistas, seus campos magnéticos deveriam ser extremamente fracos hoje. Mas não é o caso. O planeta fora do Sistema Solar, os planetas que avistamos fora do Sistema Solar, especialmente, têm campos magnéticos muito fortes. Uma explicação razoável para isso é que esses planetas têm apenas alguns milhares de anos, como ensina as Escrituras. Bem, sobre a questão das galáxias espirais. A galáxia é um enorme conjunto de estrelas, gás e poeira interestelar. Algumas galáxias são circulares e outras são elípticas. Outras têm um contorno irregular. Mas algumas das mais belas galáxias são de natureza espiral como a nossa. As galáxias espirais giram, rotam lentamente, mas as regiões internas da espiral giram mais rapidamente do que as externas. Isso significa que uma galáxia espiral está constantemente ficando mais torcida, à medida que a espiral se torna mais compacta. Passadas algumas centenas de milhões de anos, a galáxia acabaria ficando enrolada tão compactamente que a estrutura espiral não seria mais reconhecível. De acordo com o cenário do Big Bang, as galáxias teriam supostamente muitos bilhões de anos de idade. No entanto, nós temos galáxias espirais e uma grande quantidade delas. Isso sugere que elas não são nem de perto tão antigas como requer o Big Bang. As galáxias espirais são consistentes com a idade bíblica do universo, mas são problemáticas para uma crença em bilhões de anos. Bem, dentro do assunto que estamos tratando, sobre a questão dos cometas, por exemplo. Cometas, eles são, na verdade, bolas de gelo e poeira. Muitos deles orbitam ao redor do Sol em trajetórias elípticas. Eles gastam a maior parte do seu tempo longe do Sol, mas ocasionalmente vêm para muito próximo dele. Toda vez que um cometa se aproxima do Sol, uma parte de seu material gelado é removida pela radiação solar. Como resultado disso, os cometas podem orbitar ao redor do Sol apenas pelo tempo, cerca de 100 mil anos no máximo, em que ainda não tivesse esgotado praticamente o seu material. Como nós ainda temos uma grande quantidade de cometas, isso sugere que o sistema solar é muito mais jovem que 100 mil anos, o que concorda perfeitamente com a história da Bíblia. Todavia, os astrônomos seculares acreditam que o sistema solar tem 4,5 bilhões de anos. Uma vez que os cometas não podem durar todo esse tempo, os astrônomos seculares têm que assumir que novos cometas são criados para substituir aqueles que se foram. Assim, eles inventam a ideia de uma nuvem de Oort. Sugerem que ela seja um vasto reservatório de massas geladas que orbitam bem longe do Sol. A ideia é que ocasionalmente uma massa gelada cai dentro do sistema solar e se torna um cometa novo. É interessante que atualmente não existe nenhuma evidência de uma nuvem de Oort. E se aceitarmos o relato da criação de Gênesis,
não há nenhuma razão para acreditarmos em tal nuvem. Os cometas são consistentes com o fato de um sistema solar jovem. Então, tudo isso dentro da cosmovisão secular e da cosmovisão que a Bíblia apresenta, estamos percebendo que as provas, elas acabam ficando ao lado das Escrituras, ok? Além da idade, existem outros indícios de que o universo foi criado de modo sobrenatural, tal como é apresentado na Bíblia. Essas evidências mostram a criatividade de Deus, não o Big Bang. Por exemplo, astrônomos descobriram praticamente planetas extrasolares. Esses são planetas que orbitam em estrelas distantes, não em nosso Sol. Esses planetas não foram diretamente observados. Esses planetas extrasolares são de fato um problema para os modelos evolutivos e para o Big Bang e da formação do sistema solar. Os astrônomos seculares esperavam que os demais sistemas solares praticamente se parecessem com os nossos, com planetas pequenos se formando muito próximo de sua estrela e planetas grandes, como Júpiter e Saturno, se formando mais distante dela. Mas muitos desses planetas extrasolares são exatamente o oposto disso. São planetas grandes com as dimensões de Júpiter orbitando muito próximos de uma estrela. Isso é inconsistente com os modelos evolutivos da formação de um sistema solar, mas não é um problema para quem acredita na criação bíblica. Deus pode criar muitas variedades de sistemas solares e, ao que parece, é exatamente isso que ele fez. Bem, vimos que ao abordar o tópico da astronomia, a Bíblia é precisa em todos os aspectos. Isso não deveria nos surpreender, pois a Bíblia que ensina que os céus declaram a glória de Deus, né? E a obra das suas mãos. Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, o universo é a palavra escrita do Criador. Deus tem compreensão de todos os aspectos do universo que criou e nunca erra. Além disso, a palavra de Deus fornece a base correta para a compreensão da evidência científica. Ao mesmo tempo, a Bíblia fornece mais que apenas informação do universo. Também responde às questões mais profundas da vida. Por que estamos aqui? Como devemos viver e como deve ser o procedimento do homem, o que acontece quando morremos. A palavra de Deus até mesmo responde à questão o porquê a morte e sofrimento no mundo. Podemos ter confiança de que aquilo que a Bíblia diz sobre a salvação é a verdade, pois a Bíblia tem demonstrado ser precisa vez após vez. Mostrar aos nossos filhos como a verdadeira ciência confirma a Bíblia os ajudará a responder aos ataques evolucionistas com quem eles são defrontados diariamente nas universidades e pela mídia. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus. Amém.